Queridos, hoje, na nossa sexta aula do curso de teologia, nós vamos abordar o assunto da revelação geral e revelação especial. Com isso, nós começamos a entrar no assunto da Bíblia propriamente dita. Até agora, nós tivemos 5 aulas e nós fizemos uma jornada pensando no significado, nas raízes históricas, nas características da teologia reformada. E uma dessas características é ser baseada, fundamentada, centrada na palavra de Deus. E para entendermos a palavra de Deus, nós precisamos entender esse aspecto da revelação. E a revelação, ela se divide entre geral e especial, e o nosso conteúdo da aula se focalizará nesses dois tópicos. Em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos entender a necessidade da revelação. Nós não temos capacidade por nós mesmos de conhecer a Deus. Por quê? Porque somos finitos. E o finito não compreende o infinito. O mortal não compreende o imortal. Se Deus não tomasse a iniciativa de se revelar a nós, não haveria a mínima possibilidade de nós o conhecermos. Como diz o reverendo Hermes Maia, sem a revelação, o homem não teria o menor conhecimento de Deus, por mais engenhosos que fossem os métodos, por mais sistemáticas que fossem as pesquisas, por mais que a ciência evoluísse. O homem nunca conseguiria chegar a Deus ou mesmo à sua ideia. Ignoraria eternamente a própria ignorância. Na aula passada, nós falamos que Deus é imanente, ele está próximo da sua criação, mas ele também é transcendente. Ele está em outro plano, por assim dizer. Ele é espiritual, ele é eterno, ele é imutável. Não há nada em nós como criaturas que coadune com a existência de Deus. Por isso, é necessário que, para o conheçamos, ele tome a iniciativa de se revelar a nós. Alguém já disse que uma analogia semelhante para que nós entendêssemos essa relação entre como o homem depende de Deus para conhecê-lo, a analogia seria mais ou menos o seguinte: imagine que algum personagem de Hamlet, aquela obra de Shakespeare, quisesse conhecer o autor. Como é que uma criação, um produto da mente do autor de Shakespeare, poderia conhecer o autor do livro? A única forma é o autor do livro se fazendo presente na história do livro, porque as pessoas estão presas ao conteúdo. Então, nós precisamos que Deus entre na nossa história, que Deus entre na nossa realidade para se revelar a nós. Como diz o Herman Bavinck, nesse livro maravilhoso que eu já indiquei para vocês algumas vezes, Deus é absolutamente independente e perfeitamente soberano. Ele não depende em nenhum aspecto de nós, mas nós somos absolutamente dependentes dele, tanto natural quanto racional e moralmente. Portanto, não temos nenhum controle e poder sobre ele. Não é possível fazermos dele o objeto de estudo e reflexão. Não podemos buscá-lo, exceto se ele se deixar ser encontrado. O conhecimento de Deus é possível, portanto, apenas sobre a base da revelação da parte de Deus. Um conhecimento de Deus é disponível ao homem quando, e somente quando, Deus escolhe se revelar. Então, para que a gente entenda esse termo, logo agora no princípio, eu quero definir o que é revelação. Revelação é o ato de Deus revelar a si mesmo. Deus revelando o seu caráter, o seu ser, as suas características e a sua forma de atuação. Então, revelação, biblicamente falando, especialmente a revelação de Deus, é autorrevelação. Deus fazendo-se conhecido para seres humanos. Na definição do Alistair McGrath, que eu gosto muito, ele diz assim: o conceito de revelação não significa mera transmissão de um conjunto de conhecimentos, isso é importante. Não é só informação sobre Deus, mas sim a manifestação pessoal de Deus na história. Deus tomou a iniciativa por intermédio de um processo de autorrevelação, que atinge seu ápice e plenitude na história de Jesus de Nazaré. Então, é Deus tomando a iniciativa de se revelar ao ser humano. E essa revelação que Deus faz de si mesmo
ela acontece basicamente de duas formas. A primeira forma é a revelação mediada. O que é a revelação mediada? Que usa algum meio. Por exemplo, você tem acesso a notícias, qualquer notícia que você imagine, através de um meio. Televisão, internet, rádio. A notícia não chega na sua cabeça do nada. Depende de um meio. Deus também se utiliza de meios, em outras palavras, de alguma mídia, para se revelar a nós. E a gente vai falar daqui um pouquinho quais são esses meios que Deus usa. Então Deus se revela de modo mediato, usando meios. Mas a segunda forma é Deus se revelando de modo imediato. Se imediato é uma coisa que tem meios, imediato é uma coisa que não usa nenhum meio. É uma coisa que vem direto a nós. Por exemplo, quando a sua mãe falava para você quando você era criança, ou você que é mãe, quando você fala para o seu filho, para sua filha, vem aqui imediatamente. Você não espera nenhum tempo, nenhum intervalo, você quer na hora. A ideia é essa. Deus se revelando imediatamente para nós, sem a utilização de meios, diretamente à nossa consciência, à nossa mente. Ok? Tanto a revelação imediata quanto a imediata são vistas na revelação geral. E agora nós vamos entender o que significa essa ideia de revelação geral. Como eu disse, existem basicamente duas formas de revelação: a revelação geral e a revelação especial ou específica. Agora nós vamos entender a revelação geral. Essa não é uma expressão que está na Bíblia, revelação geral, mas é uma expressão que nos ajuda a entender uma das formas que Deus se manifesta, se deixa ser conhecido a nós. E nós usamos o termo revelação geral em dois sentidos básicos. Ela é geral em relação ao seu público. Essa revelação geral de Deus está disponível para todas as pessoas, de todos os lugares, em todas as épocas. Tudo bem? Para todas as pessoas, em todos os lugares, de todas as épocas. Independe de local, independe de conhecimento intelectual, independe de religião, independe de qualquer coisa. Ela é geral no seu público, destinada para todas as pessoas. Mas ela também é geral no seu conteúdo. Em que sentido? A revelação geral de Deus dá para nós informações gerais, generalistas sobre Deus. A revelação geral não nos ajuda a entender no detalhe quem é o Criador, qual é o seu caráter, qual é a sua forma de agir, como ele se manifesta. A revelação geral não nos ajuda nisso. Ela dá para nós um escopo geral, panorâmico desse Deus. Tudo bem? É como se você pegasse um livro e em alguns livros, na parte de trás ou em uma das orelhas do livro, tem lá um breve resumo de quem é o autor. Já viu isso? Aí tem lá, fulano de tal, formado na faculdade tal, casado com fulana, tem 3 filhos e mora na cidade tal. Você teve informações muito gerais. Mas quem é de fato essa pessoa? Quem são seus pais? O que ela gosta de comer? Quais são seus hobbies, seus hábitos? Não dá para saber. São informações gerais. A revelação geral tem essa mesma ideia. Mas sendo mais específico ainda, irmãos, a revelação geral, ela tem algumas características. Primeiro, ela é universal. E por universal, ela é oposta à revelação especial. A Bíblia foi entregue ou foi inspirada por Deus num contexto histórico para certas pessoas de uma certa localidade, certo? Então a revelação bíblica se deu num certo contexto histórico para algumas pessoas. A revelação geral não, ela é universal, para todas as pessoas de todas as épocas. Ela também é natural. Por quê? Ela se utiliza da ordem natural das coisas para revelar um pouco sobre Deus. Aqui natural é oposto a sobrenatural. Pense, por exemplo, que quando Deus se revelou em Jesus, essa revelação em Jesus envolveu manifestações sobrenaturais. A própria encarnação. A encarnação é um ato sobrenatural de Deus. A revelação geral não. Ela se utiliza dos meios naturais, da natureza e outras coisas. Além disso,
a revelação geral, ela é contínua. Ela acontece desde a criação do mundo até agora e vai continuar até o final dos tempos. E aqui contínua se opõe à manifestação final da revelação, que é Jesus. Então, quando vem Jesus, nós temos o ápice e o final da revelação de Deus. A conclusão da revelação de Deus. Porque Jesus é a revelação perfeita do Pai. Mas a revelação geral não, ela continua, ela é contínua. Além disso, ela é criacional. Ou seja, ela revela a glória de Deus na criação e no sustento da criação. Aqui ela se opõe à revelação salvadora que mostra não só a glória, mas a graça de Jesus na cruz do Calvário. Então essas são as principais características da revelação geral. Ela é universal, ela é natural, ela é contínua e também criacional. Existe uma confissão de fé, que é a Confissão Belga, que foi escrita em 1561 por Guido de Bré. E lá no artigo 2, eles resumem um pouco essa ideia da revelação geral. Olha que interessante como diz a Confissão Belga no artigo 2. Como Deus se faz conhecido a nós? Basicamente de duas formas, a primeira é essa. Primeiro, pela criação, preservação e governo do universo, exposto aos nossos olhos como o mais magnífico dos livros, no qual todas as criaturas, grandes e pequenas, são como as muitas letras que nos levam a reconhecer claramente os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Como nos diz o apóstolo Paulo em Romanos 1:20. Todas essas coisas são suficientes para convencer os homens e torná-los indesculpáveis. Essa expressão que é usada aqui, o mais magnífico dos livros, gerou uma expressão interessante na história da teologia. Deus se revela em dois livros: o livro da natureza e o livro da redenção. O livro da natureza é a criação de Deus, é o sustento da criação. O livro da redenção é a pessoa de Jesus e o registro disso na palavra. Então, o livro da criação, ou o livro das obras, e o livro da redenção. É uma forma lúdica de você entender que Deus tem duas formas principais de se revelar: através da criação e do sustento dessa criação, e também na palavra de Deus, na Bíblia. Agora, a revelação geral acontece de pelo menos três formas principais. E eu quero que você preste atenção nisso. Três formas principais que Deus se revela de forma geral a todas as pessoas, de todos os lugares, em todas as épocas. A primeira é a revelação na criação. A palavra de Deus deixa claro para nós que Deus se revela através da sua criação. Assim como um artista deixa traços de si mesmo no seu labor artístico, no seu livro, na sua música, na sua pintura, Deus também deixa marcas de si mesmo no que ele criou. Veja, por exemplo, o Salmo 19, do 1 ao 6. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. No hebraico, irmãos, a expressão aqui, declaram e proclama, são particípios, ou seja, expressam uma ação contínua e ininterrupta. Ou seja, os céus proclamam a glória de Deus desde quando foram criados. E continuam fazendo isso e continuarão até o final. E o firmamento também proclama ou anuncia essa obra de Deus. Olha que interessante, o texto fala que a natureza não fala nada, não se ouve a sua voz. Mas ao mesmo tempo, a sua voz ressoa, grita. A natureza grita para nós, sem palavras, quem é Deus. Ou pelo menos um pouco sobre esse Deus. Veja outro salmo que interessante, Salmo 77, 16 a 18. As águas te viram, ó Deus.
As águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão. As tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho estrondou o teu trovão. Os teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. O que está acontecendo aqui? O salmista usa de uma linguagem poética para dizer para nós que os fenômenos da natureza, a chuva, o trovão, o relâmpago, o terremoto, tudo isso são manifestações do próprio Deus. Eu tive uma palestra alguns anos atrás com um grande erudito da teologia, hoje ele é professor lá na África do Sul, o Dr. Palmer Robertson, e ele tem um costume interessante. Quando chove e troveja e faz aquele barulho estrondoso, ele costumava fazer assim para os filhos dele. Quando fazia aquele barulho da chuva, ele fazia assim para os filhos: "Shh, o Senhor está falando." O que é isso? É a percepção de que Deus se manifesta através das obras da sua criação. Outro texto interessante, agora Jesus dizendo, Lucas 12, 24 e também o 27. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. O que Jesus está fazendo aqui? Chamando a nossa atenção para a natureza e mostrando que a natureza fala alguma coisa da bondade e da provisão de Deus. Basta olhar os lírios, basta olhar os pássaros. Deus cuida. Então, mesmo sem a Bíblia, você pode entender com a sua mente e com a sua observação que há um ser bondoso que dá provisão para os animais e que sustenta as flores. Como diz o Franklin Ferreira, a criação é o que é, por ser a expressão do desejo e prazer de Deus. E tudo o que foi feito é bom segundo a sabedoria de Deus. Uma implicação disso é que a criação necessariamente reflete o caráter do Criador. E a natureza daquilo que é criado, a revelar algo sobre a pessoa que o criou. Deus se manifesta, se faz conhecido de modo geral através da criação. Vocês se lembram que, na primeira aula, nós dissemos que a teologia é o estudo da revelação que Deus faz de si mesmo? Lembram disso? Pois bem, se Deus se revela através da natureza, há uma revelação, entre aspas, natural. Ou seja, natural de natureza. Se Deus se faz conhecido através da natureza, isso obviamente gera uma teologia natural. Ou seja, todos os seres humanos são teólogos, lembram disso? E todos, através da observação da criação, do funcionamento da natureza, dos fenômenos da natureza, chegam a conclusões sobre Deus. Todo ser humano. Pode ser uma conclusão próxima da palavra, não exatamente tão certa, mas próxima. Ou pode ser a conclusão de que não há Deus. Mas até mesmo a conclusão ateísta é uma interpretação do que Deus revelou de si mesmo. Certo? Tanto que, ao longo da história da teologia, e isso não apenas na Reforma, até antes da Reforma, os teólogos pensam em alguns argumentos, ao olharmos para a natureza, que comprovam essa existência de Deus. Eu trouxe alguns para vocês aqui. Essa teologia natural, só de olhar para a natureza, é possível chegar a algumas conclusões interessantíssimas. Veja essa, por exemplo. O argumento cosmológico. Cosmológico vem de cosmos, universo. A ideia aqui é que a conclusão mais lógica é que o universo não surgiu do nada. Houve alguma causa. E aí, dê o nome que você quiser à causa. Houve alguma causa. Mas uma causa deve ser causada por alguma coisa. O nada não causa alguma coisa. Só alguma coisa causa alguma coisa. Então, ao olharmos para o universo e entendermos que ele não é eterno, ele surgiu em algum momento, deve haver
alguém que deu início a isso. Ou, na linguagem da filosofia teológica, uma causa não causada. Deus é a causa que não foi causada. Ele é autoexistente, ele sempre existiu. Então, olhe para a natureza e você vai chegar a essa conclusão plausível de que, assim como o universo surgiu em algum momento, alguém deu esse start. O outro argumento é o teleológico. Essa expressão teleológico vem de telos. Telos no grego é propósito. E essa ideia é o seguinte: o mundo exibe uma organização, uma beleza, leis naturais que não podem ter sido geradas pelo acaso. Um ser deve ter criado essas leis com algum propósito, com algum telos. E isso aponta para um ser infinitamente sábio, que deu propósito e leis e padrões de funcionamento para todo esse universo. O argumento teleológico. Outro argumento é o ontológico. Essa expressão vem da palavra ontos, no grego. Ontos é ser. Ser. E a ideia aqui é o seguinte: cada ser humano carrega em si o senso de que deve haver um ser, um ontos, supremo. Lembra que Calvino usava a expressão sensus divinitatis? O senso da divindade? Todo ser humano tem dentro de si uma ideia, ainda que vaga, que há um ser soberano supremo acima desse mundo natural. Essa ideia não é plantada no ser humano, ele já nasce com ela. Não é à toa que você vê manifestações religiosas em todas as culturas. Por mais perversas, por mais apóstatas que sejam as manifestações religiosas, toda cultura tem. Por quê? Todo ser humano já nasce com essa ideia, esse senso de que há um ser supremo. E o outro argumento é o argumento moral. Todo ser humano já nasce com um senso inato do que é certo e do que é errado. É verdade que esse senso, ao longo da história e ao longo da vida de cada um de nós, ele pode ser pervertido. E nós podemos chamar o mal de bem e o bem de mal. Mas todo ser humano já nasce com um senso de moralidade. Agora, de onde vem esse senso de moralidade se a natureza não é moral nem imoral? Ela é amoral. Ela não tem moral. Você não vai chegar para uma árvore e ela vai te recriminar. Ah, você roubou aqui minha fruta, minha manga, seu ser humano nojento, por que você fez isso? Não, a natureza não tem senso de moralidade. Mas como é que pode, então, o ser humano, que teoricamente veio do nada, do acaso, veio do que é amoral, ser moral? Logo, deve haver alguém que é moral, que é o padrão da moralidade, que colocou em nós esse senso de certo e errado. Veja, tudo isso, nós não estamos usando a Bíblia. São apenas conclusões lógicas de olhar para a natureza. Mas não para por aí. Nós temos um grande teólogo, o Stephen Charnock, um puritano do século XVII, e ele, trabalhando essa ideia da teologia natural, ele chega em 10 conclusões. A natureza mostra 10 coisas, 10 características ou 10 atributos de Deus e sobre Deus. Primeira característica que a natureza mostra para nós é o poder. Veja a grandeza do universo. Veja o poder das forças da natureza. Logo, alguém, se há um Criador, deve ser muito maior do que isso, muito mais poderoso. Outra coisa, a sabedoria. Se o universo é tão finamente ajustado, se ele é tão perfeito, pense no corpo humano, pense no olho do ser humano. Se é tão intrincado, tão complexo, se a gente não consegue entender até hoje o cérebro do ser humano, quão mais sábio não deve ser quem criou? Outra coisa, bondade. Veja bem, todo ser humano, ou pelo menos toda a natureza, sem trabalhar, sem plantar, tem alimento, tem sustento. Então, se esse ser que criou todas as coisas é todo poderoso para manter e todo sábio, ele também é bondoso. Porque ele não abandonou sua criação.
Ele continua dando provisão para suas criaturas. Outra coisa, a imutabilidade. Quando nós olhamos para a natureza, há um padrão previsível de estações, de funcionamento das estações, de tudo. Você não tem dúvida que hoje, por volta de 6 e pouco, o sol vai se pôr e a lua vai aparecer no céu. Você não tem dúvida disso. Você não fica pensando, rapaz, e se não aparecer a lua, o que eu vou fazer? É previsível. A natureza, em certo sentido, ela é imutável. As coisas sempre acontecem de uma certa forma, de um certo padrão. Logo, se ela tem esse padrão imutável, o ser que a criou também deve ser imutável. Porque ele não criaria uma coisa diferente de si mesmo, no sentido de ser mutável, não. A criação, de certa forma, é imutável, o Criador também deve ser. Outra coisa, a eternidade. Se a natureza surgiu em algum momento do tempo, o ser que a criou deve estar além, acima do tempo. Ou seja, ele deve ser eterno. Senão, ele também seria uma criatura. Também seria preso ao tempo. Outra coisa, a onisciência. Ele não só criou todas as coisas, mas se ele criou tudo, subentende-se que ele conhece todas as suas criaturas. Porque para provisionar alimento e sustento para tudo, ele tem que conhecer. Outra coisa, soberania. Esse ser sustenta todas as coisas. Ele cria e sustenta. Como a gente sabe disso? Porque as coisas não estão aí num caos. Como eu disse, a natureza é previsível. Isso demonstra um controle. Demonstra a soberania desse ser. Outra coisa, a natureza demonstra a espiritualidade de Deus. Por quê? Porque a gente tem esse senso que há um Criador, mas a gente não consegue ver esse Criador. Então, se a gente não consegue ver, ele deve ser um espírito. Certo? Outra coisa, suficiência. Esse ser, mesmo tendo criado tudo, ele não depende de nada da sua criação. Ele é suficiente. E por fim, a sua majestade. Se o que ele criou é tão bonito, tão belo, quão mais belo, poderoso, majestoso deve ser o Criador? Percebe que a gente chegou nessas conclusões só pensando na natureza? Eu não citei nenhum versículo aqui agora. Pois bem, essa é a teologia natural. É a forma que nós, ao interpretarmos a revelação geral de Deus na natureza, chegamos nessas conclusões. Até aqui tranquilo, irmãos? Deu para entender? Vamos seguir? Outra forma de Deus se revelar é na história. Aqui ainda é revelação geral. Deus se revela na história. Com isso, nós queremos dizer que Deus conduz todos os acontecimentos históricos, desde o mais insignificante, da pessoa menos importante, do país mais esquecido, até os grandes acontecimentos dos grandes impérios, das grandes empresas, dos grandes países. Deus controla todas as coisas da história. E ao olharmos para a história, nós vemos a revelação de Deus conduzindo os fatos históricos. Por exemplo, olha esses textos que interessantes. Atos 14, 17. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Que Deus, ao permitir colheita, ao permitir ter comida na mesa, ao permitir que todo o processo de plantio acontecesse e chegasse à sua conclusão, é Deus se revelando. É Deus mostrando um pouco de si mesmo. Outro texto, Atos 17, 26 e 27. De um só, ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Paulo está dizendo que Deus controla tanto a história, que até mesmo o lugar onde nós moramos foi estabelecido por ele. Então foi Deus que estabeleceu, por exemplo, que Alexandre o Grande fosse filho de Felipe da Macedônia.
e nascesse naquele lugar, naquela família. Deus que conduziu a história para que o seu pai Felipe morresse, para que Alexandre subisse ao trono com 19 anos de idade, conquistasse todo o mundo conhecido praticamente, espalhasse a cultura helênica e preparasse o caminho para o cristianismo. Quando Jesus chega e o Novo Testamento é escrito, todo o mundo conhecido falava grego. Todo mundo falava grego. E isso foi ótimo para a proliferação da mensagem cristã. Porque 300 anos antes, Deus conduziu o filho de um rei, que se tornou o maior gênio militar, para conquistar todos os povos, para então permitir esse cenário. Entende isso? Outro texto aqui, aliás, não tem mais texto. Olha o que diz aqui o Michael Horton. A iniciativa de Deus na revelação está presente não apenas nos poderosos atos de julgamento e libertação, mas na interpretação de Deus desses acontecimentos. Deus revela-se na história apenas na medida em que Ele considera necessária para a nossa invocação dEle, para a nossa salvação e vida. Olha que interessante. Deus não só se revela na história, Deus interpreta a história, mostrando que é Ele que controla. Para mim, um exemplo muito claro disso é Isaías 37. Lá naquele texto, Senaqueribe, o rei da Síria, faz um cerco em Jerusalém. E aí, o rei Ezequias ora, Deus levanta o profeta Isaías, e Isaías vai e diz assim para Ezequias: assim diz o Senhor, eu ouvi a sua oração. Esse homem não vai disparar sequer uma flecha contra a filha de Sião, a virgem de Sião, Jerusalém. E aí o profeta se dirige para Senaqueribe, e isso eu acho maravilhoso. O profeta fala assim, em outras palavras: você se orgulha, Senaqueribe, de ter invadido o Líbano, de ter invadido os países, de secar os rios com os seus pés. Só que você não sabe que eu determinei isso. Eu determinei que você invadisse as nações, que você invadisse o Líbano. Eu determinei antes dos tempos antigos e agora faço acontecer. Isso é maravilhoso, irmãos. O nosso Deus controla toda a história e se revela através da história, mostrando um pouco desse controle, dessa soberania, dessa majestade, dessa sabedoria perfeita que Ele tem. Mas além disso, Deus também se revela na consciência. Lembra que eu falei de revelação mediata e imediata? Lembra disso? Revelação mediata é aquela que depende de meios, certo? Essas duas que falamos até agora são revelações mediatas. Por quê? Deus se utiliza do meio da natureza e do meio da história. Para você entender um pouco da ação de Deus na história, você tem que ler, tem que pesquisar. Tudo bem? Então são revelações mediadas por alguma coisa. Agora, a revelação de Deus na consciência, ela não é mediada. Ela é imediata, ela acontece diretamente na nossa consciência. Deus imprime em nós esse senso de moralidade. Deus dá para nós consciência. E isso é uma revelação dele para nós. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 1, 18 e 21, um texto muito importante, aliás, talvez o texto mais importante nessa ideia de revelação de Deus na consciência. Olha só. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. O que Paulo está dizendo? Deus revelou-se um pouco para o ser humano através da natureza. E essa revelação gera alguma resposta do ser humano na sua consciência. Qual foi a resposta do ser humano? Rejeitar a Deus. Outro texto que Paulo fala sobre isso, Romanos 2, 14 e 15. Olha que interessante. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei
estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os e ora defendendo-os. Paulo explica para nós aqui que Deus revelou a sua lei escrita para o povo de Israel. Mas todos os outros povos, em todos os lugares, em todas as épocas, têm a lei de Deus escrita no seu coração. Isso é impressionante, irmãos. Você pode ir para a tribo mais distante. Certamente você vai encontrar princípios morais que são quase que iguais, equivalentes aos nossos princípios ocidentais. Por exemplo, seja aqui ou em qualquer outra tribo, a mais longínqua, é errado um filho matar o pai. É errado o filho deitar-se com sua mãe. É errado a inveja, a mentira. São princípios morais que Deus colocou no nosso coração. Como eu disse, irmãos, isso não significa que esses princípios morais não são pervertidos pelo ser humano. Então, por exemplo, aqui no Brasil existem tribos que não veem problema em assassinar crianças defeituosas. O que é isso? É a supressão da lei natural, da lei que está no coração. A cultura daquela tribo foi se desenvolvendo de tal forma a suprimir o fato de que Deus condena o assassinato. Deu para entender? Por exemplo, outro fato. Eu já indiquei para vocês aqui o livro O Fator Melquisedeque, de Don Richardson. E nesse livro ele conta uma história interessantíssima, que ele foi evangelizar uma tribo, se eu não me engano, de Nova Guiné. E nessa tribo, o valor que era exaltado, o valor que era considerado virtuoso, era a habilidade de se aproximar de uma pessoa, tornar-se amiga dela, até conquistar a sua confiança para então enganá-la e assassiná-la. Quem conseguisse fazer isso, de modo a não levantar suspeita na pessoa que seria morta, era tido como um herói. Tanto que quando ele foi pregar a história de Jesus, sabe quem era o herói da história para essa tribo? Judas. Judas era o herói. Imagina o desafio que ele teve para pregar o evangelho para essa tribo. Depois eu conto como ele conseguiu. E ele conseguiu. E deu certo e a tribo foi salva para Jesus. Mas a ideia aqui, irmãos, é que Deus se revela em nossa consciência. O fato de existir princípios morais, absolutos morais em nós, é uma manifestação do caráter de Deus para nós. Tudo bem? Então, resumindo o que falamos até agora, Deus se revela, de modo geral, na natureza, na história e na consciência. Qual é o problema disso, irmãos? O problema não está na revelação geral em si, está em nós. A revelação geral, ela é, hoje, insuficiente. Ela é insuficiente para que nós conheçamos a Deus. Lembra que eu disse para vocês que a revelação natural gera uma teologia natural? Entrou um fator aqui nessa história toda que comprometeu toda a interpretação do homem acerca dessa revelação natural. O que é isso? O pecado. O pecado entra na história do ser humano e isso faz com que ele não apenas interprete errado a revelação geral que Deus faz de si mesmo, mas também faz com que ele suprima essa revelação e crie para si deuses parecidos consigo mesmo. Ou idolatria, você pode chamar. Então a manifestação idólatra, seja qual for, ela é a supressão da revelação que Deus fez de si mesmo, a rejeição e a tentativa do homem de construir para si uma divindade que seja controlável, manipulável, parecida consigo mesmo. Como diz o texto que nós lemos aqui, em Romanos 1, do 20 ao 21, o texto fala que o homem, conhecendo a Deus através dessa forma geral, ele não glorificou a Deus, nem lhe rendeu graça, mas seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato dele
e obscureceu-se. O Louis Berkhoff, ele resume essa ideia de um modo muito interessante. Ele fala assim: como resultado da entrada do pecado no mundo, a escrita de Deus na natureza ficou muito obscurecida. Em alguns dos mais importantes assuntos é opaca e ilegível. Além disso, o homem foi atingido pela cegueira espiritual e, assim, está privado da capacidade de ler corretamente aquilo que Deus originariamente escreveu com clareza nas obras da criação. Então, o problema não é a revelação geral, é o pecado do ser humano que impediu que essa revelação fosse corretamente interpretada. Veja que Deus já havia se revelado de modo especial, direto, para Adão antes da queda. Deus conversava com Adão na viração do dia. Então já havia essa revelação especial. A revelação geral serviria como um complemento, uma forma do ser humano olhar para toda a criação e glorificar o Deus que ele estava conhecendo pessoalmente. Mas o pecado veio e ele quebrou esse relacionamento com Deus. Então, o ser humano que tinha antes do pecado a revelação geral e a revelação especial de Deus antes do pecado, ele perde essa revelação especial, ele perde esse contato com Deus, e agora ele só tem a revelação geral, que é insuficiente. É insuficiente, porque ela não fala muito sobre Deus, não dá detalhes para nós sobre Deus. É por isso que Deus se manifesta de modo especial. E agora nós falaremos da revelação especial. Sabendo que o ser humano estava preso em seu próprio pecado, incapaz e até mesmo não desejoso de se aproximar de Deus, Deus toma a iniciativa e ele se revela de modo especial para o ser humano. Em que momento começa essa revelação especial, irmãos? Vamos pensar para depois do pecado, tá? Antes do pecado, Adão tinha essa proximidade com Deus, mas aí veio o pecado e bagunçou tudo. Quando que Deus começa a se revelar de modo especial para o ser humano? Não é pergunta retórica não, pode perguntar, pode responder que eu vou beber minha água aqui. Quando? Um de cada vez. Em que momento Deus começa a se revelar de modo especial, específico para a raça humana? Com Noé? Adão? Ok. Dou-lhe uma. Alguém disse Gênesis 3,15, presbítero Silas, estrelinha azul. É isso mesmo. A revelação especial de Deus, ela começa imediatamente após o pecado. Deus começa se revelando como redentor. E essa talvez seja a grande diferença entre a revelação geral e a especial. A revelação geral, ela mostra Deus como o seu criador, como o seu sustentador. Mas a revelação especial mostra Deus como redentor, como salvador. Sendo assim, o propósito da revelação especial é a redenção do ser humano. É a salvação do ser humano. Veja o que Deus diz através do apóstolo João, no capítulo 1, verso 18 do Evangelho de João. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Deus tomando a iniciativa. Outro texto, Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2. Vai aparecer aí para você daqui a pouquinho. Eu acho que meu aparelho parou de funcionar aqui. Parou. Obrigado. Há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então Deus toma a iniciativa e se revela de várias formas, até chegar no ápice da revelação, que é Jesus Cristo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. No próximo slide, pode passar para mim, por favor. Já tá. Não, é que aqui eu acho que acabou a bateria. Não, não acabou não. Ai, que maravilha. Que bom, estava triste já. Lembra que eu citei para vocês isso aqui, da Confissão Belga?
Deus usa duas formas. A primeira era a criação, a preservação e o sustento da criação. A segunda é essa. Ele se faz conhecer mais clara e plenamente através da sua santa e divina palavra. Tanto quanto para nós é necessário nesta vida, para a sua glória e nossa salvação. Deus revela o que é necessário para que a gente o conheça, o sirva e o ame. Deus não revela tudo de si mesmo. Ele revela o necessário para que a gente o conheça. Quais são as características dessa revelação especial? Primeiro, ela é progressiva. Progressiva. Deus não revelou tudo sobre si mesmo e sobre o seu plano redentor lá em Gênesis 3,15. Ele foi revelando ao longo do tempo, cada vez mais. Então você tem lá a semente do evangelho em Gênesis 3,15, mas essa semente só vai brotar, por assim dizer, lá nos evangelhos. Então, essa revelação ela é progressiva. Deus se utiliza, especialmente no Antigo Testamento, de símbolos, de tipos, de formas, de metáforas, para ir ensinando o ser humano, especialmente o seu povo, sobre quem ele era e sobre o plano de redenção, para que quando chegasse Jesus, o seu povo já tivesse aprendido o modo de Deus agir, de modo geral, obviamente. Essa revelação especial é progressiva, mas ela é especialmente redentora. Já falei um pouco sobre isso, mas olha o que diz aqui o R.C. Sproul, nesse livro fantástico que você pode comprar também. A revelação especial mostra o plano de Deus para a redenção. Ela nos fala da encarnação, da cruz e da ressurreição. Coisas que não podem ser aprendidas por meio de um estudo da natureza. Isso é óbvio, né? Por isso que ela é especial. Ela dá informações privilegiadas. Coisas que você não teria como saber sem a revelação especial. Como é que Deus se revela desse modo especial? Como eu disse, é progressivo. E Deus vai usando formas diferentes ao longo da história da revelação para se mostrar ao seu povo. Por exemplo, ele tem no Antigo Testamento diversas teofanias ou manifestações visíveis temporárias de Deus. Você se lembra de alguma manifestação visível de Deus no Antigo Testamento? Sarça ardente, por exemplo. Qual outra? Perfeito. Que mais? Mais alguma? Monte Sinai, o monte fumegando e tremendo. Quem falou? Ok. Maná? O maná não era uma manifestação de Deus, era a provisão de Deus. Mas não era uma revelação dele. A coluna de fogo, perfeito, também. Percebe? Tem várias. Deus manifestando-se de modo visível e temporário para certas pessoas. Lembra de Abraão? Abraão estava lá na hora mais quente do dia e apareceram para ele 3 pessoas. Depois 2 vão embora e um fica. E fala sobre a condenação de Sodoma e Gomorra. E Deus chama aquela pessoa de Senhor, de Yahvé. Então, Deus se manifesta. Paulo, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas Paulo não é teofania. Eu vou explicar o porquê, tá? Mas é uma manifestação visível sim, mas não é teofania. Eu vou explicar o porquê. Então, teofania no Antigo Testamento, tá? Antigo Testamento, teofania. Outras coisas, milagres e sinais. No Antigo Testamento nós vemos diversas manifestações miraculosas de Deus, agindo na história, mostrando o seu poder. E com sinais também. Por exemplo, lembra de Gideão? Que ele pede 2 sinais? Uma hora para a lã ficar seca, para outra a lã ficar molhada. E Deus vai se manifestando. São formas lúdicas de Deus mostrar quem ele era. Outra coisa, profecias. Profecias são as formas mais comuns, mais usadas no Antigo Testamento de Deus revelar-se para o seu povo. Deus levantava homens e esses homens falavam em nome de Deus. É por isso que os profetas diziam, assim diz o Senhor. 2 pontos, abre aspas, começa a frase. Porque era uma comunicação de Deus com o povo através de um instrumento humano. Então o Antigo Testamento está cheio de profetas, cheio de profetas. Outra forma, o verbo encarnado.
Jesus Cristo. Jesus é a manifestação final, perfeita de Deus. Por que, respondendo a nossa irmã aqui, por que Jesus não é teofania? Porque não é uma manifestação temporária. E não é uma manifestação que muda. É a única manifestação de Jesus. É a manifestação final. E é ele, Jesus, que se mostra para Paulo. Entende? Então, a gente pode dizer que o Antigo Testamento tem as teofanias. Jesus é a teofania final, a cristofania, a manifestação de Deus, né? Ele já aparecia no Antigo Testamento, Jesus? Sim. Como? O anjo do Senhor. Como? Em Daniel ele aparece também, numa visão. Mas ele aparece em algumas histórias interagindo com as pessoas, como sendo o anjo do Senhor. Lá, alguém citou Jacó no Vale de Jaboque, né? Quem era aquele lá? Era Jesus, dando uma surra em Jacó. São manifestações pré-encarnatórias, digamos assim, tá? Antes da encarnação. E aí vem Jesus, e Jesus é a manifestação final de Deus. Ele mesmo disse, não disse? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. E por fim, nós temos o registro escrito dessa revelação. Então, olha que interessante. Deus se revela em algum momento, e depois, Deus conduz o registro dessa revelação. Tudo bem? Então, a Bíblia é o registro da revelação. O registro escrito do que Deus revelou através da história do seu povo e em Jesus para toda a humanidade. Vamos falar um pouquinho sobre a transmissão dessa revelação. Transmissão da revelação. Veja bem, como é que Deus conduziu esse processo? Primeira coisa, irmãos, é a oralidade. Deus se revelou e isso foi sendo transmitido de forma oral. Tudo bem? Então, assim, quando Deus falou com Moisés, por exemplo, no Monte Sinai, Moisés não estava com um diário lá. Moisés não estava assim, Deus, espera um pouquinho, peraí, deixa eu escrever aqui, ó. Qual palavra que o senhor usou mesmo? Como é que é? Volta aquela parte lá que eu... Nossa, é muita coisa. Não, ele estava lá conversando com Deus. E aí, em algum momento, Moisés foi e escreveu e registrou isso, certo? Então, ao evento da revelação e, posteriormente, o registro da revelação. Essa fase de oralidade, ela é muito importante na história do povo de Deus. Veja, por exemplo, o Salmo 44, versículo 1. 14, melhor dizendo. Com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus. Os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Essa transmissão oral da revelação é tão importante que até mesmo quando a lei foi dada de forma escrita, Deus disse para o povo de Israel: vocês vão falar para os filhos de vocês, manhã, tarde e noite, assentado, levantado, deitado, vocês vão falar sobre isso, tá? Essa foi a primeira fase. Só que em algum momento, isso foi escrito, isso foi registrado com palavras. E talvez o texto que nos ajude a entender melhor essa junção entre a oralidade e a escrita é o começo de Lucas. Lucas 1, do 1 ao 4. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Viu que interessante aqui? Havia toda a oralidade sobre o que Jesus tinha feito. As pessoas falavam sobre isso. E aí Lucas vai, faz uma pesquisa histórica e registra toda essa revelação que já existia antes, agora de modo escrito. Então, a revelação não se restringiu ao texto. Deu para entender? Ela foi feita antes. E aí ela foi registrada. Por quê? Para que não houvesse perda e para que não houvesse confusão. Porque você sabe, né? Uma coisa que é
que só depende do relato oral, certamente vai se perder ao longo do tempo. É claro que a nossa cultura não enfatiza tanto essa questão da transmissão oral. As culturas orientais, elas têm uma facilidade ainda muito grande, a cultura ainda muito baseada nessa questão oral, né? Ainda hoje, os meninos judeus, com 12 anos, decoram o Antigo Testamento. Decoram. Tá? Então, os muçulmanos fazem isso também. Decoram grandes trechos do Alcorão. Por quê? A mentalidade deles é diferente da nossa. A nossa é muito mais focada no visual, no papel. A deles é muito mais focada em oralidade. Isso é interessante porque Deus usa até mesmo um traço da cultura para preservar a sua revelação. Se fosse com a gente, irmãos, a gente, que não lembra nem número de telefone, esquece. Revelação ia ser bagunçado. Um fala de Jesus, o outro fala de Genésio. Ia ser uma bagunça. Revelação, versão Albert Richards, né? Então, Deus usa até um traço da cultura, que era a ênfase na oralidade e o cuidado com a precisão das histórias para revelar e para preservar os relatos sobre Jesus e até mesmo do Antigo Testamento. Então, em algum momento, isso foi registrado. E quando nós falamos do registro da revelação, nós entramos em um conceito muito, muito, muito importante para nós. Muito. Então, presta atenção. Estamos falando da inspiração. Nós cremos que Deus inspirou o registro dessa revelação. Tudo bem? Deus inspirou. O que significa dizer que Deus inspirou a revelação? Hoje existem algumas posições diversas sobre isso, e eu vou mostrar para vocês. A primeira teoria é a inspiração intuitiva. O que é isso? É dizer que os autores bíblicos, tanto os profetas do Antigo Testamento quanto os apóstolos do Novo, eles tinham uma intuição religiosa maior do que os outros. Então Deus usa essa intuição religiosa que eles tinham, eram homens sensíveis, para escrever e para registrar a revelação. Essa é uma posição. Outra posição, a inspiração iluminada. Deus permite que esses homens recebam uma iluminação especial para escrever sobre a Bíblia. Uma inspiração especial, assim como alguém muito inspirado escreve uma bela música, uma bela poesia. Essa é a ideia dessa teoria. A inspiração iluminada. Outra teoria, inspiração temática. Deus conduziu os autores bíblicos para registrar sobre os temas que ele queria. Mas o registro em si foi feito pelos apóstolos sem a direção de Deus. Ou seja, em outras palavras, Deus disse assim para os profetas e apóstolos, escreve sobre salvação, sobre juízo, sobre céu, inferno, beleza? Então não foge disso, tá? É meu livro, não foge disso. Beleza? Combinado? Combinado. Escreve aí o que vocês quiserem, então. E outra, né? Outra é a inspiração mecânica. O que é a teoria da inspiração mecânica? É dizer que Deus, em outras palavras, passou a palavra para os homens e eles psicografaram a Bíblia. Sabe o que é psicografar? Psicografar, né? Lembra do Chico Xavier? Ele, dentro da religião dele, ele dizia que recebia comunicações do além e ele psicografava. Então ele fazia assim e ia escrevendo assim, ó. Ia sair igual uma máquina, assim, escrevendo, até sair a carta da suposta pessoa que havia falecido, né? Alguns entendem que foi assim. A inspiração foi mecânica. Ou seja, Deus, entre aspas, possuiu de tal forma esses homens que ele registrou, abrindo mão da personalidade das pessoas, do jeito das pessoas, e ele ditou todas as palavras e, de forma mecânica, ele fez o livro surgir. Então, o ser humano, o homem, foi só um canal que escrevia quase que automaticamente.
Todas essas, irmãos, são teorias erradas, não fazem jus ao ensinamento bíblico. Tudo bem? Deus não escolheu esses homens porque eles eram mais sensíveis religiosamente falando, nem porque eles tiveram uma iluminação especial, nem porque eles tiveram temas especiais para escreverem ou porque Deus os possuiu na hora. Não. Nós cremos que dizer que Deus inspirou a Bíblia significa 3 coisas. E eu quero dizer essas para vocês. Primeira coisa é dizer que a inspiração foi orgânica. Em que sentido? A Bíblia é um livro inspirado por Deus, escrito por homens, e essa ação de Deus não invalida o jeito, o estilo e a personalidade de cada um dos escritores. Então ela foi orgânica. Deus usa cada homem do seu jeito para registrar a sua revelação. Ela também é verbal. Em que sentido? Deus conduziu o processo de tal forma que cada verbo, cada palavra, cada expressão que está na Bíblia é exatamente o que Deus queria que estivesse. Então veja que coisa interessante. Deus não invalida a personalidade do escritor, mas usa e conduz a tal forma que tudo que está lá é o que ele queria. Por fim, dizer que Deus inspirou é dizer que Deus inspirou plenamente a Bíblia. Ou seja, tudo que há na Bíblia é inspirado por Deus. Não há partes que fogem da inspiração. Até aquela genealogia que você não gosta, que eu sei que você pula na sua leitura, até essa é inspirada por Deus com um propósito redentor. A próxima vez que você for ler genealogia, pensa nisso. Ó, Deus colocou aqui por algum motivo um propósito redentor. Eu quero entender. Eu me lembro, irmãos, até hoje. Eu estava fazendo uma leitura anual da Bíblia, né? E aí chegou em Crônicas. 10 capítulos só de nomes. E nomes bonitos assim, sabe? Nomes fáceis. Né? Só nome, aquela coisa linda. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu falei, poxa, não vou pular, né? Não vou pular. Aí fui ler, comecei a ler. E aí eu estava usando uma Bíblia de estudo para auxiliar no entendimento. Eu uso até hoje. E eu me lembro que, lendo as genealogias e entendendo o sentido dos nomes, não o significado, mas por que aquelas famílias estavam lá, o que simbolizava, o que significava. Pela primeira vez eu entendi e fui edificado. Aí eu mandei mensagem para um amigo meu, pastor também, falei, cara, você não vai acreditar. Fui edificado pelas genealogias. Aí ele falou assim, cara, você tá crente, hein? Você tá crente. Mas irmãos, tudo que está lá é plenamente inspirado, tudo, tudo. Então, dizer que a Bíblia é inspirada significa dizer que a inspiração foi orgânica, ou seja, a Bíblia é 100% um livro divino e 100% humano, não caiu do céu. Deus não invalidou a personalidade. Ela é orgânica. Ela também é verbal. Tudo que está lá, Deus quis que estivesse. E tudo que está lá é inspirado por Deus. Algumas décadas atrás, surgiu a ideia de que a Bíblia contém a palavra de Deus. E isso é perigosíssimo, irmãos. Porque se ela contém, primeira coisa, quem define o que é ou o que não é a palavra? Eu vi algum tempo atrás um pastor que era muito famoso no Brasil dizendo que, para ele, Romanos, dos capítulos 9 a 11, não eram condizentes com a revelação de Jesus Cristo, com o caráter de Jesus. Então, para ele, Romanos de 9 a 11 foi um lapso do apóstolo Paulo, que nem precisava estar na Bíblia. Ou seja, o ser humano se torna o padrão final para decidir o que é e o que não é revelação.
Isso é um perigo. Segundo, se a Bíblia diz acerca de si mesma que ela é totalmente inspirada por Deus, dizer que alguma parte não é, me faz pensar o seguinte: se em alguma parte há falha, o que garante que no restante, supostamente inspirado, também não há falha? Então, assim, ou vai ou racha. Ou você crê e ama a Bíblia como inspirada por Deus, ou você vai considerá-la como um livro religioso, bonitinho, cheio de história. Não tem meio termo. Deu para entender? Paulo fala, irmãos, que toda a Escritura é inspirada por Deus, em 2 Timóteo 3,16. Esse é um bom texto para você decorar, tá? Você sabe João 3,16, não sabe? Porque Deus amou o mundo e tal. Então pega o 3,16 e joga para 2 Timóteo. 2 Timóteo 3,16. Um bom texto para você decorar. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Essa palavra inspirada, é a expressão grega theopneustos, ela tem a ideia de soprada por Deus. Em que sentido? Deus é a origem e a fonte da Escritura. De Deus saiu aquilo que nós temos hoje revelado. Pedro fala também lá em 2 Pedro 1, 20 a 21, e com isso nós encerramos. Saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito. 2 citações e aí nós encerramos. Primeiro, pastor Leandro Lima foi meu professor. Ele diz assim: Deus se revelou de muitas maneiras, porém houve um processo pelo qual esta revelação foi registrada, ou seja, escrita e preservada nas páginas da Escritura Sagrada. Na revelação de Deus, há o momento do ato propriamente dito em que Deus revelou algo de si mesmo. Esse ato é uma tarefa exclusiva de Deus. A inspiração é o momento em que essa revelação foi registrada. Inspiração é a influência divina sobre os escritores da Bíblia, a fim de preservá-los de erros e para que eles registrassem com toda a fidelidade os acontecimentos revelatórios de Deus e mesmo os presenciados pelos escritores. Mais uma, a última, agora do Van Groningen, nesse livro fantástico. O Espírito Santo habitou em certos homens, inspirou-os e assim dirigiu-os para que eles, em plena consciência, expressarem-se na sua singular maneira pessoal. O Espírito capacitou homens a conhecer e expressar a verdade de Deus. Ele impediu-os de incluir qualquer coisa que fosse contrária a essa verdade de Deus. Ele também impediu-os de escrever coisas que não eram necessárias. Assim, homens escreveram como homens, mas ao mesmo tempo comunicaram a mensagem de Deus, não a do homem. Ok, irmãos? Pelo horário, nós vamos encerrar. Semana que vem nós continuamos nesse mesmo conteúdo sobre a revelação especial sobre a Bíblia. Vamos orar? Falar com Deus? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado porque o Senhor, vendo a nossa incapacidade de conhecer-te através da revelação geral, decidiu revelar-se a nós através de manifestações, de visões, de profecias e de modo final e perfeito na pessoa do teu filho Jesus. E obrigado porque nós temos esse registro hoje disponível para nós. Deus, nos faz amar tua palavra, Senhor. Nos faz dedicar tempo à tua palavra. Nos faz desejar tua palavra e considerá-la mais preciosa do que riquezas, como diz tua palavra mesmo. Ajuda-nos, Senhor. Torna-nos o povo do livro, que ama o livro, que vive pelo livro, que obedece o livro. Ajuda-nos, Senhor. Guarda cada um de nós, teu povo, dando-nos um domingo abençoado, uma semana cheia da tua presença. Em nome de Jesus, amém.